Olá, mais uma vez com vocês o coach André Renato. Que bom que estamos juntos de novo. Hoje eu estou aqui, além de estar acompanhado por você, aí do outro lado, estou muito bem acompanhado por esses três mestres, Stephen Covey, Pareto e Jack Welch. Nós vamos conversar hoje com essas feras aí. Qual é o intuito desse vídeo, colega? É apresentar para você três regras básicas para uma sobrevivência empresarial bastante grande, para um grande negócio, para uma equipe muito bem sucedida, para manter uma equipe muito bem alinhada e alcançando as metas. Então, nós vamos falar hoje sobre a primeira regra que nós vamos falar. A regra do Stephen Covey, que ele explica muito bem no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é o princípio 10-90. Ok? Esse é o primeiro princípio que nós vamos falar, é a regra 10-90, ou o princípio 10-90 de Covey. E o que vem a ser esse princípio? Covey afirmava que 10% do que acontece com a nossa vida está fora do nosso controle, é incontrolável. Ou seja, o clima, engarrafamentos, chuva, onde tem neve, a neve, isso está fora do nosso controle. Os outros 90% é exatamente o que nós vamos fazer depois. Ou seja, é a nossa reação ao que está fora do nosso controle. Os 90% representa aquilo que nós vamos colocar em prática de acordo com os 10% que nós não controlamos. Um exemplo muito prático. Na hora do café, a sua filha, o seu filho, menorzinho, criança ainda, sem querer derrama uma xícara de café sobre o seu paletó, sobre a sua roupa, sobre o seu trabalho. Este fato está fora do seu controle. Daí para frente, o que você vai fazer está sob sua ótica, está sob o seu controle. A sua reação, em decorrência dos 10%, é somente sua. A sua escolha de como você vai reagir aos 10% que estão fora do seu controle. Então, ou você pode levantar, ficar chateado com a sua filha, brigar com ela e criar um dia bastante chato de trabalho para você e para a criança, ou você pode entender que aquilo acontece, tratar de uma forma amigável e seguir em frente. E isso é na vida pessoal e na vida profissional. Acontece toda hora, todo dia. Então, os 10% que acontece sobre a nossa vida que está fora da nossa alçada, fora da nossa mão, e como você vai reagir a isso. No mesmo livro, Stephen Covey ele falava sobre o espaço que existe entre o estímulo e a resposta. E nesse livro, Os 7 Hábitos, ele fala como isso mudou a vida dele e como isso mudou a minha vida também. Meu caro colega que está aí me assistindo. O que você faz antes de dar a resposta? Você tem um estímulo para a reação, você tem um estímulo para dar resposta, e existe um espaço entre esse estímulo e a resposta, que é o espaço do pensamento. O Covey falava muito isso. Então, também é um ensinamento desse livro, é uma regrinha que também nós devemos botar em prática. Preste atenção sempre, quando você for estimulado a dar uma resposta, dê uma respirada. Respire fundo. Conte até 10, até 20, até 15, até 50, seja lá como for a sua paciência e o seu modo, o seu jeito é o jeito certo. Mas não reaja sem pensar. Covey falava muito isso nos 7 Hábitos, e isso é uma lição bastante profunda e empoderadora. Princípio 10-90, ou a regra 10-90, ok? Agora nós vamos partir para a segunda regra do nosso vídeo. Regra de Pareto. Ou o princípio 20-80. Pareto dizia que 80% do nosso resultado vem de 20% do nosso esforço. 80% da nossa venda ela é relativa e referente a 20% dos nossos vendedores. Ou seja, 20% da nossa melhor mão de obra produz 80% de tudo que nós faturamos. E a vida mostra isso. Esta regra de Pareto, é fundamental para nós entendermos uma série de coisas que acontecem no nosso dia a dia, ao nosso redor.
Pareto afirmava ainda que nós costumamos usar em 80% das vezes somente 20% das roupas que nós temos no nosso armário. Se você parar para analisar, você vai ver que isso acontece. Que nós usamos realmente, muitas vezes, geralmente a mesma coisa. Que nós temos hábitos de repetição. Então, a partir desse momento, passe a analisar essa situação com mais clareza. 80% do que nós produzimos na nossa empresa, na nossa venda, no nosso negócio, vem de 20% dos nossos profissionais. Então vamos prestar atenção. Como nós estamos tratando esses 20%, como nós estamos gerando nossa energia em prol desses 20%, que eles representam 80% do que nós temos, do que nós vendemos da nossa meta. E ao tranquilizarmos a vida desses 20%, ao equalizarmos e entendermos que a importância que eles têm, a gente pode se dedicar aos outros 80%, fazendo com que eles melhorem um pouquinho. Agora você imagina que está aí do outro lado. Se você consegue organizar a tua vida nos 20% que dá a você 80% da tua receita, se você consegue melhorar um pouquinho como trabalha aqueles 80% restantes, que maravilha que será, né? Você vai ter um oceano azul para trabalhar. A terceira regra, que nós vamos falar hoje, é de outro grande mestre, que diferente dos outros dois, Jack Welch ainda está entre nós. Ainda está por aí, nos Estados Unidos, ensinando e transferindo seu vasto conhecimento. Jack Welch foi CEO durante 20 anos da General Electric. A revista Fortune, no ano de 2000, elegeu Jack Welch como o maior gerente do século. E ele criou um princípio muito interessante. O princípio é a regra 20-70-10. Esta regra é mais para ambiente corporativo, é mais usada em empresas. O que significa esta regra, queridos? 20% para Jack Welch são as estrelas da companhia. Ou seja, os funcionários mais bem remunerados, os funcionários mais que estão em níveis superiores, os grandes gerentes, os grandes batedores de metas, aquele pessoal que realmente ele pode contar. 70%, que representa os 70% aqui, é a pessoa de apoio. É um pessoal bastante interessante e bastante necessário para a empresa. É desses 70% aqui que provavelmente sairá mais 1 ou 2 ou 3 integrantes desse grupo de estrelas. Aqui, toda a atenção tem que ser dispensada, porque aqui essa galera é a força de trabalho de qualquer empresa. Ele diz, né, que 20% são os estrelados, 70% é o apoio que faz esse estrelado brilhar e 10% é o pessoal que, infelizmente, não está de acordo com a cultura da empresa. E esses 10% terão que ser eliminados. Na visão de Jack Welch, esses 10% eles não têm condição de entrar no 70%, porque já foi dada a oportunidade, eles não respondem e eles não fazem parte eles não querem ir com a empresa. Ou seja, eles estão aqui, não estão no ambiente de segurança deles, não estão onde eles querem estar, estão aqui por necessidade. Jack Welch defende que é melhor dispensar esses 10% para ver se eles encontram realmente o seu caminho em outro lugar. E você coloca outras pessoas aqui para que de repente essa gente entre no nível do 70% e vá sempre a sua empresa crescendo e sempre você tendo um banco de talentos, como a gente gosta de frisar, para sempre alimentar esses 20% aqui que são as estrelas da companhia. Ou seja, hoje nós falamos da regra 10-90, que é aquilo que já falamos, que 10% do que acontece com a nossa vida está fora do nosso controle e 90% representa a maneira como você vai reagir a essa situação fora do normal. 20-80, regra de Pareto, 80% do nosso faturamento direcionado, advém de 20% dos nossos profissionais, 80% de tudo que nós conseguimos vem de 20% das pessoas que trabalham. Essa regra é bastante interessante botar em prática, analisar se acontece na tua vida, na tua empresa, para você mexer com isso aí da forma que mais vier ser conveniente. E o princípio 20-70-10 de Jack Welch, onde ele afirma que 20% das pessoas da sua empresa
são as estrelas, 70% é o apoio que faz essas estrelas brilharem e 10% é o pessoal que não se enquadra, infelizmente, na sua empresa, que você vai ter que, de uma hora ou em uma hora ou outra, uma oportunidade ou outra, dispensá-los para deixar que eles sigam em frente e, quem sabe, encontrem o seu caminho. Agora, eu vou apagar aqui, me dê licença, por favor, e eu vou colocar uma outra regrinha que é fundamental para que isso tudo aqui dê certo e para tudo na nossa vida. É a regra 10, 20, 70. O que que diz isso aqui? 10% de nossa capacidade, no nosso conhecimento, do nosso conhecimento vem do que nós aprendemos de livros, apostilas, de slides, de internet, de workshops, de aulas, de conversas, de estudos. Nós absorvemos 10% de conhecimento devido a esses, por intermédio desses produtos. 20% que nós absorvemos, de todo o conhecimento que nós temos, 20%, todas as competências que nós temos, 20% delas são provenientes do networking. Quando nós estamos conversando com alguns colegas na sala de aula, quando nós debatemos em grupo, quando nós temos reuniões de empresa, reuniões de meta, reuniões para levantar o alto astral, a gente absorve 20% de conhecimento que nós tiramos desse local para melhorar nossas competências, para melhorar nossos comportamentos. 20% advém disso. E 70%, que está bem marcado aqui, 70% é quando nós absorvemos esse conhecimento, essa competência, quando nós aplicamos aquilo que chega a nós. Ou seja, se você tiver acesso ao conhecimento, se você tiver acesso às informações, se você tiver acesso ao network e não pôr em prática, você perde 70% da capacidade de absorver aquele ensinamento. Ou seja, tem que aplicar, gente. Tudo aquilo que nós falamos ainda há pouco no início desse vídeo, de Pareto, Jack Welch e de Scovey, tudo é muito legal, mas isso representa 10% somente da tua capacidade de absorção. Você vai guardar isso aqui. Porém, se você não aplicar, não entra na corrente sanguínea, não vira um aprendizado, não vira um comportamento, não vira uma situação para o seu bem, que você não aplicou. Então, pega esses ensinamentos que nós colocamos aqui hoje, pega as regras que nós falamos, Pareto, Welch e Covey, e aplica esse número nela. Não esqueça. Grave esse número para sempre. 70 passa a ser seu número a partir de hoje. Tudo que vier para você, todos os exemplos, todos os insights, todos os cases que você conhecer, guarda esse número. 70% é o que você vai aprender, é o que você vai absorver se você aplicar. Vivenciar o conhecimento, vivenciar o comportamento, vivenciar aquele case e aquele exemplo que você recebeu. Ok? Por hoje é isso. Outros vídeos vão vir para cá, para o nosso espaço. Se você gostou, deixa um comentário. Aí embaixo vai ter um local para você colocar comentário. Se você quiser receber outros vídeos, tem um espaço em algum cantinho desse blog para você colocar o seu nome, o seu e-mail, e você vai receber automaticamente todas as inovações, todas as atualizações do blog. Começamos com esse vídeo, outros virão. Te agradeço, muito obrigado e até o próximo vídeo.